Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. O capítulo é o 14 em diante. O Senhor vai tratar com você, não tenho dúvida. E o versículo é o 32 a seguir. Olha só o que diz a lição de hoje. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, quem foi que disse? Jesus. Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez, e disse-lhes, dormi agora, e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Sobre quem estamos falando? Sobre Jesus. Estamos falando que ele estava no Getsemane, era o jardim preferido de Cristo, era o local que ele gostava de se refugiar, era o local que ele gostava de fazer suas orações. Há vários textos na Bíblia de Jesus nesse jardim. De fato, um local tranquilo, um local para ele poder esquecer e se desligar de qualquer outro assunto, e poder então elevar o pensamento dele e voz a Deus em oração. E teve um dia, diz a Bíblia, ele tinha 12 discípulos, isso não é novo para nós. Dos 12, ele escolheu 3. Vamos gravar quais foram os 3? Quais foram? Pedro, Tiago e João. Então, dos 12, ele escolheu 3. Em que momento que ele escolheu esses 3? Em um momento que ele estava com o coração angustiado. A Bíblia diz no verso 34, que ele estava profundamente triste até a morte. Estava numa angústia muito grande. Pastor, por que ele estava assim? Porque ele sabia que já estava às portas de ser crucificado. Ele sabia que o propósito a que ele tinha vindo já estava às portas de ser cumprido. E isso então trouxe para ele uma angústia muito grande no peito. E o que ele fez quando o coração dele se sentiu angustiado? Aqui é uma lição para nós. O que ele fez? Ele orou. Não é a lição principal de hoje, mas quero muito que você pratique isso, irmãos. Nós precisamos aprender com Cristo. Ele ensina lições para nós. Então, quando o coração dele estava pequeno, quando a alma dele estava profundamente triste, em vez dele ir lá para o bar e pedir todas, me perdoe falar assim, em vez dele talvez sentar e rasgar o coração e ficar chorando o dia todo, em vez dele ficar reclamando da vida, ele foi para o seu local
secreto e querido e começou a fazer uma oração. Eu duvido, irmão, que você já não tenha se sentido assim, com o coração apertado. Eu duvido, mas duvido. Duvido que você já não tenha se sentido assim, por alguma razão, por algum problema, por alguma necessidade, por alguma tristeza, por alguma decepção, por uma perda, por uma tristeza, sei lá, alguma coisa do tipo. Que o seu coração não tenha ficado assim, profundamente triste. Todos nós já tivemos esse dia. Mas o conselho bíblico e o que Jesus fazia era ir ao Senhor em oração. E ele recebia então alívio de alma. Guarda isso como aula prática. Quando você não estiver legal, em vez de ficar jururu ou chorando as pitangas, aumente o seu tempo de oração. Vai ser como tirar com a mão esse revirado do coração. Diga graças a Deus. E mata a minha curiosidade. Quem já teve essa experiência de estar mal e receber alívio depois da oração? Levanta a mão. Olha que coisa linda. O câmera não pegou não, mas 70, 80 ou mais % aqui agora deste culto. O que mais precisamos aprender? Jesus, quando estava assim, dos 12 discípulos, ele escolheu 3 para estar com ele. Ele chamou 3. Vamos ver se você gravou os nomes. Quais foram os 3? Pedro, Tiago e João. Ele chamou os 3 e disse para os 3: gente, olha, minha alma hoje está profundamente triste. Vigie, fique comigo, aguarde aqui, que eu vou logo ali orar. Sim, senhor, conte comigo. Estou aqui, senhor. Pode contar comigo. Jesus foi, começou a oração. Aí por algum mistério ele parou a oração dele e falou: vou dar uma olhadinha nos meus amigos. Eu vou dar uma olhadinha como estão os meus 3 companheiros de hoje. E quando ele voltou, o que os 3 faziam? Dormiam. E a Bíblia diz que isso aconteceu entre idas e vindas 3 vezes. Não é a lição de hoje, mas me chama a atenção. Que amigo, hein? Jesus abriu o coração dizendo que estava profundamente triste, e os amigos fizeram o quê? Dormir. Como quem diz: ok, estou sabendo, tá? Ruim amigo, né? É igual você pedir ou se abrir com alguém e dizer que você não está bem, e dizer que você precisa de ajuda, e dizer que você está triste, e alguém nem está prestando assunto, nem está te ouvindo, ou pior, está até dormindo. Você imagina que sentimento estranho, simbolizando que eles não estavam nem aí. Mas continuando a lição, o que me chama a atenção é que Jesus falou: não é hora de dormir. Por que vocês dormem? Só na terceira vez que Jesus falou: agora pode dormir. Foi ou não foi? Já no verso 41, não é? Aí no 41 ele falou: agora pode dormir. Agora já está na hora. Agora está autorizado dormir. Então, irmãos, a nossa lição de hoje é sobre isso. É sobre dormir. Tem hora que é para dormir e tem hora que não é para dormir. Tem hora que nós precisamos estar alertas, precisamos estar bem acordados, mas tem hora que é a hora de dormir. Lá em Gênesis, capítulo 2, não precisa abrir, só lembrando a história lá do começo de todas as coisas, quando o Senhor Deus foi fazer a Eva, criar a Eva, diz a Bíblia que ele colocou em Adão, você deve lembrar da história, um profundo sono. Tem um texto que fala um sono pesado, como se fosse uma anestesia. O Adão apagou, irmão, caiu no sono.
E enquanto ele dormia, o Senhor Deus fez a grande cirurgia, tirou parte da coluna ou da vértebra de Adão e formou a Eva. Então vamos lá? Tem certas ocasiões que adormecer faz parte. Não adormecer no sentido de fechar os olhos e dormir como todos faremos logo mais. Mas o adormecer de não ficar à flor da pele, não ficar preocupado, não ficar tenso, ai meu Deus, o que vai ser de mim, o que eu farei, o que eu deixarei de fazer, e o aluguel, e isso, e aquilo e tal. Para você receber operação da parte de Deus, é necessário você dormir, adormecer. Se você for ao dicionário e buscar a palavra sono, você encontrará adormecimento de sentidos. Vamos lá, traduzindo. Enquanto você estiver à flor da pele, você não receberá as grandes operações de Deus. É necessário adormecer. É necessário dizer ao coração, coraçãozinho, fica calmo. Deus está cuidando. O Senhor Deus está à frente de tudo. É a moça solteira em busca da cara metade, nada de pôr os pés pelas mãos. Comece a cuidar de você mesmo. Como diria um pensador, cuide do seu jardim, não vá atrás das borboletas. Cuide do seu jardim e as borboletas virão até o seu jardim. Você entende o que eu estou dizendo? Em outras palavras, esteja bem com você mesmo. Descanse o coração. E a pessoa virá e virá no momento certo, no nome de Jesus. Você entendeu ou não? Então, para essa parte, é necessário adormecer. É necessário ficar em paz. Ainda mais neste mundo de imediatismo, de preocupações, até as crianças são bombardeadas, o que você vai ser quando crescer, né? Até as crianças são bombardeadas de já querer tomar partido, de querer já ter um roteiro em suas mãos. São preocupações que são colocadas sobre nós desde menino. Mas eu não quero falar necessariamente sobre adormecer, pelo contrário, eu quero falar sobre o oposto, quero falar sobre despertar. Em Efésios, abra no capítulo 5, no versículo 14, a Bíblia trata já desse outro lado, que é o foco da nossa mensagem hoje. Capítulo 5 de Efésios, versículo 14, diz bem assim o texto sagrado: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, pelo contexto bíblico, tem momento que a gente tem que despertar. Se você ficar dormindo, em aspas, no ponto, você vai perder oportunidades. Se você ficar só no campo dos pensamentos, das ideias e tarará, e não executar, você vai ficar para trás. Nesse texto, repito, a Bíblia está falando sobre a importância de despertar, de acordar para a vida. Entende o que eu digo? Sim ou não? Despertar. Ainda diz a Bíblia em relação ao preguiçoso, está lá em Provérbios, desperta também, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Em outras palavras, desperta. Não fica nessa, um pouco cochilando, outro pouco dormindo. Diz a Bíblia que a pobreza virá e baterá a sua porta como um ladrão. Mas mais adiante disso, lá no livro de Juízes, capítulo 16, trata a respeito de um personagem da Bíblia chamado Sansão. Esse Sansão conheceu uma moça chamada Dalila, e eles começaram então a ter um relacionamento, a ponto do Sansão abrir todo o coração para Dalila. E a Dalila, por várias vezes, queria que o Sansão contasse o segredo da sua força. No começo, Sansão inventava. Dizia, é porque se me amarrarem eu perco a força. Não demorava muito, Sansão estava amarrado. Daqui a pouco,
Ah não, porque se trançarem meu cabelo, eu perco a força. Daqui a pouco ele estava trançado. Ah não, é porque ele sempre inventando uma para que passasse batido. Mas diz a Bíblia, você pode observar isso, no verso 15 a seguir de Juízes 16, que essa mulher importunava muito a Sansão, a ponto de dizer para ele: se você guarda segredo, se você não me fala a verdade, é porque você não me ama, é porque você não me quer bem. E diz a Bíblia que essa mulher importunava Sansão todo santo dia. E teve um dia que ele ficou doido, irmão. E ele falou logo de uma vez qual era o segredo da força dele. Qual era o segredo? Ele era o nazireu de Deus. E dentre as coisas que ele não podia fazer era passar navalha no cabelo, cortar o cabelo. Ele tinha 7 tranças e nelas não poderiam haver corte, não poderia passar navalha. Irmãos, eu penso contigo, se ele percebeu repetidas vezes essa mulher fazendo exatamente o que ele dizia que era o segredo da tua força, ele tinha que ter acordado antes, né, irmão? Ele tinha que ter se ligado antes. Já foram sinais de que a mulher não era uma mulher de confiança. Na verdade, ela tinha recebido suborno dos filisteus para poder então fazer de Sansão um homem fraco. Ela estava sendo usada para que o Sansão ficasse um homem fraco. Veja o que diz a leitura bíblica do 17 em diante, Juízes 16, verso 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, o que diz? Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus a ela vieram, subiram a ela, e trouxeram dinheiro na sua mão. 19. Então, ela o fez, lê comigo essa palavra, ela o fez, dormir. Você percebe qual é a nossa lição, né? Ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Você percebe? Então o que aconteceu aquele dia? O Sansão adormeceu. Oh, irmãos, se todos nós, como homens e mulheres de Deus, estivéssemos de fato acordados, já teríamos um mundo melhor, há de muito tempo. Já teríamos muito mais pessoas evangelizadas. Outro dia eu lhe falei, o censo do IBGE gira em torno de 25% de cristãos, de evangélicos, de pessoas que creem na mensagem da cruz. Então, se uma pessoa levasse a mensagem da salvação para 4 ao longo da sua vida inteira, 100% seria alcançado. Só que agora eu te pergunto, todo mundo faz a tarefa de casa? Então, já não precisa fazer para 4, talvez tenha de fazer para 40, para 400, para 4.000. Por quê? Porque um tanto está dormindo, literalmente dormindo. O Sansão estava dormindo no colo da Dalila, já estava com os cabelos cortados, e então, diz a Bíblia, no verso seguinte, 20, ela então disse:
os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Olhe bem, irmão, leia isso. E despertou Sansão do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Então, em aspas, ao que nos parece é que ele acordou tarde demais. Quando ele acordou, ele pensou: fique tranquilo, mulher, você esqueceu que eu sou vencedor? Você esqueceu que eu me garanto? Você esqueceu que eu sou um homem forte? Você esqueceu que eu sempre venço? Deixa comigo. Mas quando ele despertou, em aspas, tarde demais, ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. O verso seguinte é muito triste. Olha o 21, é triste, ó. Os filisteus pegaram ele, leia comigo, e lhe arrancaram os olhos. Aí o resto fizeram de Sansão, sabe, um capacho. Pastor, por que isso tudo? Levando a nossa mensagem de hoje. Dormiu. Literalmente dormiu. Precisamos, vai entendendo a nossa lição, precisamos despertar, irmão. Às vezes tem pessoa que está sendo prejudicada e fica nisso mesmo. Já atendi N casos de pessoas dizendo: pastor, eu me senti prejudicado, o fulano não me liga, o fulano não me atende. Eu te pergunto, pastor, é pecado eu pedir ajuda para o universo jurídico? É pecado eu procurar um advogado para poder defender os meus direitos? Eu te pergunto, é pecado? Não, de forma nenhuma. Se o seu direito está sendo ameaçado e a pessoa não te ouve, tem problema nenhum você buscar seu direito. Busque o seu direito, tem meu apoio, está certo. Bom seria amigavelmente conversar e resolver. Você entende o que estamos falando? É necessário que o cristão desperte, irmão, desperte. Amém. É necessário despertar. Despertar também, até, entenda, eu vou assassinar o português de propósito. Nós é crente, mas nós não é bobo. Porque tem gente que às vezes tem essa visão aí: não, crente é bobo, a gente passa para trás fácil. Epa, está repreendido isso aí. E eu repito, assassinando o português, nós é crente, mas nós não é bobo. Desperta, crente. Vai ver, está levando prejuízo e à torta e à direita, e está dizendo: graças a Deus não foi maior o prejuízo. Está repreendido isso. Entende o que estamos falando? Desperta. Vira aí para o vizinho e diga para ele: ó, desperta, irmão, desperta. Quem sabe Deus já está te dando sinais de alguma área, de algum departamento que você tem que despertar. Ah, pastor, eu sou empresário, em vez em quando eu noto que o caixa dá diferença. Desperta, crente. Pastor, o que será? Será que um espírito veio e mexeu no caixa? Eu acho que é um rato de perna. Mas que negócio é esse que o caixa sempre fica dando furo? Ah, eu devo estar contando errado. Põe umas 30 câmeras em cima do caixa que do dia para a noite você descobre. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Qual é a palavra de ordem hoje? Qual é? Desperta. Ah, pastor, outro dia eu percebi, deixei o carro dormir na rua e o carro puxa, eu coloquei ele sentido norte, ele acordou sentido sul. Desperta, crente. Desperta. Estaciona isso aí em outro lugar. Glória a Deus, o carro está lá, amanheceu lá. Mas isso aí já é um toque de Deus para você despertar. Sabe, irmão, qual é a lição? É que às vezes o nosso coração é tão bom. Vai entender isso aqui, eu não quero que você saia desse culto hoje assustado, mas é meu papel para que você desperte. Às vezes o nosso coração é tão bom que chega a duvidar da maldade dos outros. Tem que despertar. Pastor, mas será? Sei lá, irmão. Repito,
Você sabe que essa turma que aplica golpe, normalmente ela cozinha primeiro a possível vítima? Cozinha em que sentido, pastor? No começo ela anda certinho. Digamos que ela pediu dinheiro emprestado para você. Ela paga certinho. Paga até antecipado. Era para pagar dia 10, ela está lá depositando dia 5. Aí ela faz isso umas 2, 3 vezes. Aí você vai, entende o que eu estou dizendo? Aí você vai dizer, não, fulano é ponta firme. Fulano fala, 5 dias antes está na conta. E toma aqui, ó, toma meu cartão, põe lá, compra tudo. É exatamente o que o dito cujo queria. Que você adormecesse para essa possibilidade, para que então aplicasse o golpe. Você entende, irmão? Sim ou não? Outro dia, olha bem, não vou dar muita bandeira de época, lugar e nem muita coisa não, mas um dia desse eu soube de um caso muito trágico. Uma mulher viúva recebeu em sua casa alguém com crachá e com toda a identificação, como se fosse um funcionário da Caixa Econômica. E recebeu na casa dela. Certamente ele já estava espiando isso há muito tempo. E sabia que ela era viúva e morava sozinha. Chegou dizendo, sabe, em razão da pandemia, nós estamos atualizando o cadastro dos clientes Caixa. E hoje é o seu cadastro que vai ser atualizado. Mas nós estamos vendo aqui que está muito desatualizado suas informações. Eu te peço a gentileza, me dê o seu cartão e me dê suas informações, que eu vou lá na Caixa atualizar para você. A pessoa deu. Não demorou muito tempo, já tinha arrancado o que tinha e o que não tinha da conta. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Qual é a mensagem de hoje? Desperta, cristão. Desperta. Eu acho incrível, irmão, como, sabe, o sonho de crescer na vida encanta muita gente. Às vezes chega no celular, já deve ter chegado no seu, clique aqui porque você ganhou a premiada de não sei o que lá das quantas. Você nem está participando, crente. Como que você ganhou de um trem que você nem participou? E o cidadão clica, eba, ganhei. Ganhou uma chance de ser roubado. Desperta. Poderia citar tantos casos. Mas prosseguindo, para o caso de Sansão, aparentemente foi tarde demais. Porque ele dormiu, e então ele foi vencido pelo povo filisteu. Mas olha o 22, trata a respeito da misericórdia do Senhor, e graças a Deus por sua misericórdia. O verso 22 diz, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi raspado. Então o Senhor deu uma segunda chance para Sansão, e o cabelo dele voltou a crescer. Então eu digo para você, mesmo que você tenha cochilado lá atrás, mesmo que você tenha sido trapaceado lá atrás, mesmo que você não tenha sido esperto ou atento o bastante, não leu, assinou sem ler, foi prejudicado, foi lesado, ainda há esperança para você. Deus pode transformar maldição em bênçãos. Para Sansão ainda teve os seus cabelos restaurados, mas a coisa vai além. Se você for ao Evangelho de João capítulo 11, o verso 11 também, a Bíblia diz que Jesus falava a respeito de um outro homem chamado Lázaro, e ele tinha dito que o Lázaro dormia. Olha, mais uma expressão sobre dormir. Só que sabemos que o Lázaro já havia morrido, e Jesus falou, não, eu vou lá e vou despertá-lo desse sono. Ele foi, irmãos. Jesus foi até Lázaro, e a história é fantástica, porque o Lázaro já havia morrido, e o Senhor o trouxe de volta à vida. Fecha a Bíblia de leitura, basta. O que eu quero que você compreenda hoje, é o dever de despertar.
E à medida que prego, à medida que falo, você vai avaliando sua decisão, sua postura, o seu ir e vir, as situações que você tem de tomar decisão, tudo isso aí você vai avaliando. E quando você estiver diante de um momento de uma decisão muito importante, você lembre dessas palavras, desperte. Eu tenho comigo, irmão, quando a coisa é tudo muito assim, no vamos que vamos, no vamos que vamos, eu fico meio pé atrás. Sabe aquilo que a pessoa diz, rapaz, mas tem que assinar agora, porque se você não assinar, você vai perder, eu vou entregar para outro. Fulano, muito obrigado, mas não é assim que eu resolvo minhas coisas não. Posso nem ler. Entendeu não? Você já deve ter visto coisa assim, viu ou não viu? Não, tem que ter, não, advogado, não, eu já li já, é só se, já pôs até um risquinho onde é para você assinar. É só se assinar ali embaixo e está feito. Esse irmão desse. Qual é a palavra de ordem? Qual é a palavra de ordem? Desperta. Palavra de Deus para nós. E vou repetir, assassinando o português de propósito. Nós é crente, mas nós não é bobo. Palavra de Deus para nós, e aplauda Jesus bem forte. E diga obrigado, Jesus. Desperta, viu, cristão? Desperta. Não é porque também eu tenho o ofício de pastor, que agora eu vou ser negligente nas demais coisas, mas de forma nenhuma. E a mesma coisa você. Pastor, eu trabalho no comércio. Pois é, segue o protocolo como tem de ser. Ah, mas e aí, eu tenho que pegar o cadastro? Se você assim deseja, pega o cadastro, pega lá o telefone, barará, barará, faz como manda o figurino, para que você não tenha surpresas. E lá na frente não poderá dizer, eu não fui avisado, porque aí eu vou te lembrar do culto do dia 23 de abril de 2021, eu vou te lembrar que era um pouquinho passado de 8 horas da noite, de que o Senhor te avisou sobre despertar. Palavra de Deus para nós. Amém?